Olá, no ar mais um Valor Humano, o nosso podcast pensado especialmente para você, exclusivo da TV Medicina e Saúde e que é distribuído através das plataformas do YouTube, Deezer, Google Podcasts e também Spotify. Olha, no mês de março, além de outras campanhas de prevenção e conscientização, a gente fala muito da prevenção do câncer coloretal. Eu tenho alguns dados interessantes aqui que eu quero dividir com vocês. Olha, por ano, o Brasil diagnostica 704 mil novos casos de câncer. E, segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, tem esses dados e ainda o braço direito da Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana, diz que os cânceres de pulmão, mama e coloretal, que é o câncer de intestino, são os mais comuns. Por ano, esses três tipos de câncer afetam cerca de 6 milhões de pessoas no mundo. Por ser um número, dados alarmantes, eu convidei hoje para falar sobre isso 2 coloproctologistas, cuja área de atuação aí é a cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia oncológica, e que, embora não tenham o mesmo sobrenome, são tio e sobrinho, que é o Dr. Nivaldo Sagai e o Dr. Gustavo Kurashi. Sejam bem-vindos ao Valor Humano, tudo bem? Tudo bem, Soraya. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bom ter vocês aqui. Escuta, é comum vocês trabalharem em família, levarem aí tanta informação de prevenção em família? O senhor tem ainda o filho e a nora que atuam na medicina, atuam na mesma área? O doutor Gustavo tem mais alguém da família também? Então, o Gustavo foi o primeiro, eu fui o primeiro da família Sagai que tornou médico, né? Mas eu tenho alguns primos. Mas nessa área, o Gustavo já... Quantos anos, Gustavo? 14 anos. Ele especializou, não sei em quem ele inspirou. E depois que ele se tornou especialista, ele veio trabalhar com a gente e está até hoje. Hoje virou o nosso braço direito aqui na coliproctologia, né? Um médico de referência. E agora, recentemente, a questão de 2 anos e pouco, o Vitor, né? O nosso filho... casado com a Melina também, o Vitor também é da nossa área, dentro do aparelho digestivo, e a Melina é cirurgiã plástica. Então elas uniram aqui no centro médico e a nossa família está bem forte aqui no centro médico. Muito bom, né? E está no DNA essa questão da pesquisa, de levar a sério a medicina, de trazer muita informação para as pessoas. Eu acho isso muito bacana. O Dr. Sagai é uma referência hoje, né, Dr. Sagai, na área da coloproctologia nacional. O Dr. Gustavo também está seguindo aí esse caminho, a gente percebe, a gente acompanha, muito focado nas doenças inflamatórias intestinais, né, as chamadas DII, endometriose também, lembrando que março a gente fala da endometriose, também é o março amarelo, né? Mas hoje o nosso foco vai ser o março azul marinho. Eu quero começar esse nosso bate-papo que está ao vivo pelo YouTube, as pessoas que entrarem podem enviar perguntas que a gente vai endereçar aqui para o Dr. Sagai e para o Dr. Gustavo também. E quando você mandar pergunta, fala de onde você é, tá? De que estado, de que local, para a gente te conhecer. Como que vocês descreveriam o significado desse movimento Março Azul Marinho em termos de conscientização sobre o câncer coloretal? É importante? Em que medida ele é importante? Bom, eu vou começar respondendo, Soraya. Quando, há alguns anos, você introduziu que o câncer de mama é um dos cânceres mais prevalentes no mundo, e era um dos cânceres assim, mais mutiladores e apavorante para as mulheres, né? E as mulheres criaram um movimento juntamente com a sociedade, com a classe médica, a prevenção do câncer de mama, né? E depois as mulheres também falaram, por que nós mulheres não podemos prevenir os homens com os cânceres mais prevalentes em homem, que é o câncer de próstata, né? O senhor está falando do Outubro Rosa, isso, estou falando dessas campanhas. Uhum. E aí isso deu tão certo que as outras categorias de doenças começaram a copiar, e o câncer, o câncer coloretal, hoje a gente sabe que ela é terceira ou o segundo câncer mais prevalente em regiões do mundo, porque em regiões que se fuma menos,
o câncer coloretal é o segundo. Em países como a China, Japão, os países assim que têm um excesso de cigarro, ela se torna o terceiro, mas outros países é o segundo. Mas ela tem um outro perfil, que ela mata 5 vezes mais do que câncer de mama. Ela é menos frequente câncer de mama, mas é muito mais letal que o câncer de mama. E isso muito em consequência da falta de prevenção. Entendi. Por isso que a importância dessa campanha mundial e nacional da prevenção do câncer coloretal. E aqueles pacientes que, com muito custo, com muito sofrimento, cura do câncer coloretal, muitas vezes ficam com sequelas, né? Evacuatórias, colostomias, dificuldade para alimentar, para evacuar, e prejudica extremamente sua qualidade de vida. Então, esse mês de prevenção do câncer coloretal é fundamental, e a gente precisa abaixar esse índice de mortalidade e de incidência do câncer de colo no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Então, por isso, a importância de um podcast, de uma divulgação, de uma conscientização que a gente está fazendo hoje. Certo. É o que você disse no começo, a importância da conscientização. Muitas vezes as pessoas não sabem sobre a doença, não sabem sobre o diagnóstico, quem procurar, qual médico. E o câncer de mama foi um grande avanço nesse sentido na medicina, porque ele conseguiu reunir médicos e pacientes numa luta em comum. E a luta do câncer coloretal também está só começando, porque há algum tempo atrás a gente não tinha todos os recursos para fazer diagnóstico. Então muita gente morria sem saber que era câncer de intestino, de estômago, muitas coisas assim. E a partir do momento que essa luta começou, a gente aumentou o número por exemplo, de mutirões para fazer exames. Os exames no SUS também se tornaram mais frequentes. Os pacientes começaram a exigir. Eu preciso fazer minha prevenção, eu preciso de um diagnóstico. E essa cobrança, de certa forma, foi muito boa, porque daí a gente consegue fazer o diagnóstico. E o que o Dr. Sagai falou é muito verdade. Ele é muito mortal, né? Ele tem um índice de mortalidade altíssimo, mas também é o câncer mais fácil de prevenir de todos. A gente fala disso. Daqui a pouco, né? É verdade. É importante salientar. Sabe o que eu acho bacana? Quando vocês assumem que existiu uma campanha anterior que foi a mola propulsora das outras que vem depois, né? Realmente, a gente tem que dar o braço a torcer para as mulheres que começaram com esse movimento do câncer de mama, né? O Outubro Rosa aqui em Cascavel, a gente tem o Cascavel Rosa, o trabalho daquelas meninas aqui de Cascavel é incansável, acontece o ano inteiro, né? Senhora, e outro dado assim interessante, como essas campanhas mudam a realidade de um povo, de uma saúde, de uma doença, né? Quando se partiu para a prevenção do câncer de próstata, porque câncer de próstata, qual que era o tabu do câncer de próstata? É toque retal. Toque retal. Então, homem nenhum achava que ia perder a masculinidade, que era vergonhoso e não queria fazer o toque retal. E com a campanha do PSA e do toque retal, a prevenção de câncer de próstata, então foi-se lentamente quebrando esse tabu de fazer o toque retal. E o toque retal é um dos exames mais importantes para o câncer de reto e de intestino, porque a maioria dos cânceres intestinais acomete o reto. E pelo toque você pode diagnosticar diretamente tocando o câncer ou indiretamente vendo a característica das fezes, às vezes com sangue, com muco e com uma entrevista. Então, o próprio exame clínico a gente já suspeita, ou às vezes no próprio exame clínico a gente já faz o diagnóstico sem o exame de colonoscopia. Então, isso tem muito a ver com a aceitação dos homens no toque retal. E quais são os fatores de risco mais comuns para o surgimento desse tipo de câncer? Então, hoje a gente sabe que todos os cânceres têm relação com o tabagismo e com o alcoolismo, né? Então, esses fatores são universais para todos os tipos de cânceres. Um dado importante é que o câncer de intestino ele tem muito a ver com a obesidade. Então, enquanto a maioria dos cânceres, a pessoa chega definhando, magrinha, né? O câncer de colo retal, às vezes a paciente está aparentemente saudável, obeso, forte,
mas é um fator de risco bem importante. O fator genético, ele é um pouquinho menos relevante, né? A doença inflamatória intestinal ou qualquer processo inflamatório contínuo, prolongado ali no intestino pode ser um fator de risco também. Mas a maior parte das vezes o câncer começa com uma pequena lesão, que às vezes não tem nenhum fator de risco relacionado a isso, que é chamado de pólipo intestinal. Então o pólipo começa, é uma lesão indolente, uma lesão invisível, às vezes sintomaticamente, e a partir daí que vai se desenvolver o câncer. Ele falou do pólipo, eu quero só pontuar aqui, aí vocês vão poder falar sobre isso, quando você falou do diagnóstico, né? Eu acho que, pelo que eu leio e acompanho, e aí vocês são os especialistas, a questão do pólipo é uma coisa inacreditável, porque se uma pessoa faz o rastreamento, faz o monitoramento, tem um histórico familiar, né? Ou se preocupa com a saúde mesmo para fazer esse exame, porque a gente vê que os jovens estão sendo diagnosticados com câncer coloretal, né? E não era uma doença de jovens. Ele tem a possibilidade de encontrar esse pólipo, tirar esse pólipo durante o exame e não ter o risco do câncer. É isso, Dr. Sagai? É verdade. Em 85%, os cânceres do intestino ela começa como pólipo. Uhum. Então, e você pode antecipar o câncer em 5 a 10 anos. Até 10 anos. Você tira um pólipo pequeno, dali 10 anos ele vai ter câncer. É o tempo que ele leva para se Exatamente. desenvolver. Então, é diferente do câncer de mama e de próstata que você não consegue prevenir. Você tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, você tem que fazer exame todo ano. Enquanto que no exame do intestino, uma vez cada 5 anos, você vai prevenir o câncer, né? E outro dado que o Dr. Gustavo estava comentando sobre as causas, né? É só para ter um divisor assim para o público entender. 85% dos cânceres intestinais é de causa exógena, causa ambiental. O ambiente que vai promover o câncer, né? O tabagismo, o etilismo, a obesidade, sedentarismo, estresse, alimentação, condimento. São centenas de causas que vão causar esse problema do mau funcionamento intestinal, irritação, inflamação e vai desenvolver a doença. Mas fazendo a retirada do pólipo, como você disse, nós estamos prevenindo assim em quase 90% dos cânceres futuros. Então, o exame, a retirada do pólipo é uma estratégia assim, fundamental para a prevenção do câncer. Entendi. E como é que a idade afeta o desenvolvimento desse tipo de câncer? Eu comentei aqui que é uma coisa que me chamou muita atenção, ver os diagnósticos cada vez mais presentes na vida das pessoas mais jovens. Como é que é essa questão da idade? Antigamente, tinha uma noção que o câncer era um câncer de idosos, né? Então, o rastreamento começava a partir dos 50 ou 60 anos, mas nos últimos tempos tem se diagnosticado cada vez mais em pessoas mais jovens. Então, as sociedades, em conjunto com os médicos, né, têm se organizado e cada vez a gente tem diminuído a idade do início do acompanhamento. Porque a gente observou um boom nessa última década, mais ou menos, nas últimas 2 décadas, de pessoas com menos de 50 anos já apresentando câncer coloretal, e pessoas até mais jovens apresentando os pólipos, né, que são os precursores do câncer. Né? O protocolo ele acompanha, então, a evolução da doença no meio, né? Exatamente. É isso? Então, como o Dr. Gustavo disse, né, o protocolo há alguns anos era 50 anos, hoje é 45, mas nós sabemos que esse protocolo vai cair para 40 e talvez para menos, mas para 40 anos eu acho que vai ser assim, uma certeza nos próximos anos. Por quê? Porque existe um estudo mostrando que a incidência de câncer coloretal no mundo ela está estabilizando ou talvez uma tendência a cair. Certo. Por quê? Porque está tirando mais pólipos, mas estão tirando mais pólipos em velhos. Agora, a incidência de câncer em jovens só está aumentando. Dos 40 aos 50, menos de 40 anos estão aumentando. Então, a importância de prevenir também os cânceres nessa idade jovem. Só que a colonoscopia é um exame sofisticado, estratégico, aparelhos caros, médicos bem treinados para retirar o pólipo. Então, ainda não tem uma estrutura mundial gigantesca para fazer
uma prevenção em público, todo esse público que a gente acha que merece fazer isso. Mas com certeza, à medida que for crescendo as clínicas de prevenção com colonoscopia, tá? Eu acho que a tendência é diminuir a idade. Mas hoje o protocolo é 45 anos fazer a colonoscopia para retirada de pólipo. Mas a nível, assim, como é impossível fazer colonoscopia em todo mundo, assim, hoje se usa também muito o sangue oculto, né, Gustavo? Você podia falar um pouquinho vamos chegar nessa parte da detecção. Eu quero aproveitar que a gente está falando do perfil do paciente, doutor Sagai, a gente falou da idade, né? A questão, tem uma prevalência entre sexo, entre homem e mulher ou não? Como que tem hoje solidificado com relação a... É bem equivalente. É muito parecido, né, Gustavo? É bem equivalente, não tem muita divisão. Por isso que existe câncer de mama só dá em mulher, de próstata em homem. Mas câncer de cólon dá em homem e mulher. Aí então você vai aí ter uma importância maior, né? Tá certo. Com relação ao estilo de vida, né? Uma boa dieta alimentar, um estilo de vida equilibrado, influencia no surgimento, no desenvolvimento desse tipo de câncer? Nós gravamos uma entrevista há algum tempo aí sobre a questão dos embutidos, né? Alimentos processados, né? Tinha saído uma lista aí da Organização Mundial de Saúde, eu fiquei apavorada quando li. E deve ter atualizado isso, mas o problema é o consumo mundial, né? Como é que fica agora a questão da evolução alimentar, da questão alimentar e do surgimento do câncer coloretal? É uma briga injusta, né? Essa explicação de por que cada vez mais jovens estão tendo câncer deve estar aí no estilo de vida, né? Então, muitas vezes a gente não entende por que está acontecendo, mas está bem explicado com a modernização da alimentação, com o aumento do sedentarismo, do alcoolismo, o consumo absurdo de alimentos processados e ultraprocessados vem causando maiores índices de obesidade e, consequentemente, do câncer coloretal. Lembrando que o intestino, ele que recebe todos esses alimentos ou toxinas, né? Então, a partir do momento que você está ingerindo produtos bons, vai fazer bem, mas a partir do momento que você ingere produtos que são tóxicos, que são para conservantes, emulsificantes, todos esses produtos, isso vai fazer uma irritação no seu intestino, predispondo à mudança genética local, causando a formação do pólipo. Então, o estilo de vida, eu acredito que é o principal fator de todos esses que a gente está comentando, porque ele vai incluir o consumo de bebida de álcool, obesidade, tudo isso, nesse aumento da incidência de pacientes mais jovens, né? Nessa população de câncer coloretal mais jovens, tem tudo a ver com isso. Doutor Sagai, o senhor tem muitos pacientes também na melhor idade, digamos assim, né? São pessoas mais idosas, né? O senhor consegue identificar essa diferença no estilo de vida entre aquela geração que começou a se tratar com o senhor já há algum tempo, essa nova geração que está vindo? O senhor consegue visualizar essa questão da alimentação? É nítido isso ou não? Então, na nossa região, assim, que é uma região mais rural, as pessoas mais do campo são diferentes da pessoa do grupo da cidade, mas muitas pessoas idosas, quando vêm para a cidade e convive com essa facilidade de supermercado e tudo preparado, né? Então hoje a cozinha mudou. Hoje não é fogão, é tudo conservado, é tudo rápido. Então, as pessoas de idades também estão sofrendo com essa modernidade, mas existe uma diferença, sim. Eu acho que as pessoas de idades, elas são mais cuidadosas, comem melhor, comem mais verduras, frutas, coisas mais naturais, né? E os jovens já aderem mais às coisas preparadas, já vão mais em restaurantes. Alimentação imediata. Restaurantes diversos, né, supermercados e churrasco e essas coisas. Isso eles estão expondo a maior risco. Só para resumir, assim, por que esse estilo de vida
está fazendo essa mudança, existe um estudo dos africanos que vivem na selva, a incidência de câncer, porque eles comem tudo natural, tudo fresco, porque não tem geladeira, não tem nada, e os americanos que comem tudo, é o top dos alimentos processados. Certo. A diferença do africano para o americano é 20 vezes. Então, nos Estados Unidos, a incidência de câncer de colo é 20 vezes superior a um africano que vive na selva. Isso por quê? É simplesmente pelo hábito de vida. Alimentar. Aí você pega aquele africano que mora na selva e leva para os Estados Unidos, ele passa a ter 20 vezes mais chance de câncer, porque ele assume o comportamento do americano. Então, as pessoas idosas, se eles continuarem com os hábitos deles, eles estão prevenindo o câncer, mas se eles aderirem... É o mesmo comportamento, é o mesmo transferência. O hábito de vida tem muita importância. 85% dos cânceres coloretais é o hábito de vida que interfere na sua maior incidência ou menor incidência. E essa questão da alimentação é muito séria, né? A gente vê no dia a dia de como afeta tudo, nosso humor, nosso psíquico, nossa fisiologia, a questão da obesidade, né? Que daí traz toda essa questão do câncer também, não só do câncer coloretal, mas de outros tipos de câncer, né? E quais são os sinais, doutor Sagai, os sintomas que a pessoa tem que ficar atenta? Né, se é que tem, quando surgem, ou é o tipo de câncer silencioso que nunca vai dar sinal, como é que a pessoa pode perceber que algo não está bem e suspeitar de um câncer coloretal? É muito importante isso. Isso a pessoa já tem câncer, quando tem câncer vai se manifestar. Agora, se tem pólipo ou um câncer inicial, a pessoa não vai sentir nada. Por isso que as pessoas devem procurar um médico quando não está sentindo nada. Porque quando estiver sentindo esses três grupos de sintomas que eu vou relatar agora, já é quase que certeza de um câncer, tá? Então, o intestino ele é dividido em cólon direito, cólon esquerdo e reto. E cada setor tem um sintoma. O cólon direito é um intestino muito grosso, muito calibroso, e as fezes são líquidas. Então, a manifestação clínica é que o tumor cresce muito e silencioso. Ele dá pouca manifestação. Quando o tumor cresce muito, o tumor ele consome muita energia. Então ele enfraquece a pessoa, emagrece a pessoa. E esse tumor ele sangra assim muito devagarinho, ele necrosa devagarinho, e as necroses mistura com aquele cocô líquido e a pessoa não vai perceber sangue nas fezes. Só vai descobrir se tiver sangue oculto, fizer um exame chamado sangue oculto. Então o tumor de colo direito é caracterizado por emagrecimento, queda do estado geral, anemia, e o médico vai examinar e sente o tumor palpável. Em pessoas assim, não obesas, não com abdômen normal, ele pode, porque consegue é um tumor grande. Palpar e sentir. Isso. O lado esquerdo, o intestino é fino, o cólon é fino e o cocô é mais pastoso. Então, um pequeno tumor, ele já causa suboclusão. Ele causa dificuldade para passar o cocô. Então a pessoa começa a distender, ter cólica e fica preso o cocô. Aí de repente aquele cocô duro passa pelo tumor, machuca o tumor, dá um sangramento, só que aquele sangue ele vai perceber no cocô. E ele vai confundir com sangue de hemorroida. E quando passa aquele cocô duro, aquele cocô represado, que era pastoso, e lá no cólon direito era líquido, ela dá uma avalanche de descarga, aí dá diarreia. Então, a alternância do hábito intestinal, de intestino preso, com diarreia, cólica e distensão abdominal e sangue nas fezes, é típico de câncer de colo esquerdo. Agora, o reto é outra manifestação, porque o reto é um órgão inteligente, é um órgão discriminativo, é igual a boca. Ele sabe o que tem lá dentro, ele sabe se é cocô, se é pum, se é cocô mole, se é cocô duro, se está na hora, se dá para segurar, ele manda mensagem para o cérebro. Mas no reto, em vez de cocô, fica um tumor. Aquele tumor fica mandando mensagem para o cérebro. Olha, eu quero fazer cocô, está na hora de fazer cocô, só que não é cocô. Então o paciente fica toda hora indo no banheiro, achando que quer fazer cocô. E às vezes sai um pouco cocôzinho, sai um catarrinho, às vezes sai um pouquinho de sangue e às vezes sai cocô.
e a pessoa confunde que se tivesse diarreia, dor de barriga, né? E muitas vezes vai no médico, o médico trata como diarreia, obstipação, e o cocô, como existe um tumor ali, o cocô, às vezes o cocô sai afilado, às vezes sai com sangue, e o médico fazendo toque, muitas vezes toca o tumor ou toca aquela manchinha de sangue com catarro. Então, os sintomas do câncer de reto é puxos, aquela vontade de evacuar, tenesmo, aquela dor, aquele incômodo para evacuar, fezes afiladas e sangue. Quando o médico, às vezes sangue com catarro, porque fica irritando o reto, então o reto produz catarro, porque é mucosa. E aí o médico vai examinar, às vezes, no próprio toque já sente o tumor. Então, essas 3 características são assim, quase que pactognomônico, quase que uma certeza de câncer. Entendi. E não dá para confundir com hemorroida esse tipo de sintoma todo, doutor? Confunde, isso é uma das principais confusões que existem, né? Porque a hemorroida é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? Até o final da vida, praticamente 80% das pessoas vão ter algum nível de hemorroida. E a hemorroida, normalmente, o sintoma mais comum dela é sangue, é sangramento, sangue vivo nas fezes. Então, como é uma doença benigna, comum, as pessoas quando tem sangue falam, é uma hemorroida, tá tudo bem. E ela deixa um sangramento, 2, até que chega um momento que esse sangue se torna persistente ou a lesão, acontece que o Dr. Sagai falou, a lesão aumenta e começa a dar sintomas mais típicos, né? Como obstrução, ou como uma massa palpável, ou como uma anemia mesmo. Aí que a pessoa vai se ligar. Então, muitas vezes, a confusão ou o autodiagnóstico, que é o que muitas pessoas fazem, eu tenho hemorroida mesmo, deixa lá. Pode não ser. Vou mexer tão cedo nisso, hein? Pode ser a principal perda, né, no diagnóstico. Certo. Quem tem hemorroida e acha que é hemorroida, é um câncer, essas pessoas retardam muito para ir no médico, porque fica achando que aquele sangue, aquele incômodo é hemorroida, na verdade é um câncer de colo esquerdo, de reto, e quando chega no médico, normalmente o câncer está muito avançado. Então, qualquer sangramento, é uma dica, qualquer sangramento anal, procure o médico. Procure um médico especialista que ele vai esclarecer se é uma hemorroida ou já tem algo mais grave, né? Então, é importante essa pergunta e esse alerta à população. Vocês estavam falando dos métodos de detecção precoce, né? Aí eu falei, vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente sabe que a colonoscopia hoje é considerado padrão ouro para esse tipo de detecção. Queria que vocês falassem um pouquinho mais. O senhor falou do exame de toque. O senhor sempre fala que o exame de toque, feito por um bom profissional, ele pode diagnosticar mais de 100 doenças, né? Eu achei um absurdo esse número que o senhor falou. Acho que o Sagai está contando história de pescador. Não pode ser 100. É isso mesmo? Eu queria que vocês falassem se todos esses métodos que tem hoje, quais são os novos, se é que tem sangue oculto também, queria que vocês explicassem. E se esses tipos de exames são acessíveis à população? Então, sobre o toque, não é história de pescador, não, então? O toque tem a mesma importância que o pediatra examina a garganta. Que o pediatra, quando examina a garganta, sabe se está com infecção de garganta, se está com pneumonia, se está com desnutrição, desidratado, está com amidalite, está com problema respiratório. Então, todo o pediatra vai examinar a garganta e aquilo tem informações gigantescas. No toque retal, não é só para ver próstata e hemorroida. Tem problema do fígado que a gente não toca e vê. Sai um cocô, a cor do cocô já denuncia uma doença do fígado, né? Uma hemorragia do estômago, você vai fazer um toque, você vê um cocô preto, mal cheiroso, você vai fazer, né? O toque retal, você pode fazer um exame ginecológico, examinar o útero, cisto de ovário, infecção, né? Você vai fazer um toque, além das doenças orificiais, fístula, hemorroida, tal, você examina a próstata, você sabe se é um tumor, se é um adenoma, hiperplasia de próstata, você vê malformação, você vê se o intestino está funcionando. Pela característica do cocô, você sabe se o intestino é preso ou não. Você faz um toque, você vê se tem bolinha de cocô, se o cocô está mole, se o cocô está duro. Se você fizer um toque e sentir o cheiro do cocô, você sabe se é uma salmonela, uma shigella, que tipo de infecção. Se você fizer um toque, tem muco e sangue, às vezes você faz você faz diagnóstico de doença de Crohn, retocolite. Você faz um toque, você sabe se tem uma endometriose do septo reto vaginal, é um sinal pactognomônico, né? Então, é infinito.
Então, um médico especialista, um proctologista que sabe fazer um toque, ele tem nas mãos uma arma fenomenal e não aumenta nem R$1 o custo para o paciente. Então, todo paciente, independente da idade, deve permitir fazer o toque retal, e todo médico consciente e saber da importância do toque retal deveria fazer o toque retal em todos os pacientes. Eu faço em todos os pacientes. Mais de 70% dos meus pacientes, eu faço o diagnóstico sem o paciente referir qualquer história. O doutor Gustavo falou assim, que ao longo da vida, 80% das pessoas vão ter hemorroida. Pois eu faço exame toque retal, e a maioria das hemorroidas que eu faço diagnóstico, o paciente não diz que tem hemorroida. Ou tem fissura, ou fístula, ou obstipação, malformação, incontinência. Né? As senhoras de idade, com certeza o toque retal é fantástico, porque você vai ver incontinência, dificuldade para evacuar, dificuldade para segurar xixi, tem mil informações. Mas não é todo especialista que faz. Nós podíamos fazer um podcast só sobre isso, para desmistificar, para alertar, muito bom. Aí a gente traz uma fisioterapeuta pélvica, né? Para confrontar. O nosso serviço é referência nacional de assoalho pélvico. O pessoal lá da Patrícia, da Marciele, é verdade. Doença inflamatória do Gustavo. Hoje mesmo ele vai num curso de endometriose. Sai daqui, pega o voo para São Paulo e vai ficar até sábado lá estudando. É isso aí. Gustavo, essa gloriosa equipe do Sagai, essa né? referência. Né? Tá bom, mas a gente falou aí do toque retal, tem mais exames. Aí a gente tem no mínimo mais 2 exames que a gente usa como rastreamento direto, né? Então a gente pode usar o sangue oculto, que é como o Dr. Sagai falou, a gente não tem a capacidade de fazer colonoscopia no mundo todo. Então foi desenvolvido um exame de sangue oculto nas fezes. Ele tem uma eficácia, não é melhor que da colonoscopia, mas ele dá um indício de que é boa. Ele dá um indício que você precisa fazer a colonoscopia. Então, se a gente for numa UBS, por exemplo, a gente faz, todos os pacientes acima de 45 anos, faz o sangue oculto. Aqueles que deram positivo já vão selecionados para colonoscopia e os outros vão acompanhando. E esse sangue oculto, a recomendação quando a gente não tem a colonoscopia é de fazer todo ano. Só que ninguém faz, né? Mas todo ano é recomendável fazer para que a gente consiga ver. Porque imagina que, como o Dr. Sagai falou, às vezes uma quantidade de fezes do dia não tem sangue, então às vezes pode passar despercebido. Essa é a desvantagem desse exame. Então e hoje estão desenvolvendo exames mais aprofundados, no qual você vai capturar o DNA, né, de células tumorais. Então, em breve, né, não vai ser só o sangue oculto, mas o DNA mesmo, as células tumorais detectadas pelo exame de fezes. Isso já está sendo desenvolvido, mas ainda a gente não tem disponível em todo o mercado. Então, o sangue oculto é um exame ótimo para a população, porque a gente consegue, através dele, fazer essa avaliação. Lembrando que muitas vezes as pessoas já vê o sangue, não precisa fazer o sangue oculto, né? Já vai direto para a colonoscopia. Se ela já vê o sangue no vaso ou nas fezes, já não precisa fazer, porque já foi detectado. Visível, né? Sangue visível. Não é invisível. Não é invisível. E aí o exame mais eficaz que a gente tem hoje, e é o que salva vidas de fato, é a colonoscopia, porque ele é um exame que faz o diagnóstico, ele faz o rastreamento e na detecção de pólipo a gente consegue já remover, fazendo a prevenção durante esse exame. Então, por isso que esse exame é fantástico. Hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue achar pólipos bem pequenos e com mais alguns anos, né, doutor Chagas, a gente estava conversando, a inteligência artificial está chegando para esses exames que vai detectar coisas que o olho humano não vê. Então, daí a gente vai ter um índice ainda maior do que a gente tem hoje. Que bom que a gente tem inteligência artificial. A questão da colonoscopia, eu gosto de enfatizar, a gente que passou por uma situação de câncer coloretal na família, a gente sabe da importância da prevenção, né? Então, vamos repetir aqui para você que está entrando agora, para você que vai assistir o podcast depois no nosso canal, você que está acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, nós estamos falando sobre o Março Azul Marinho, que é o mês de prevenção e conscientização do câncer coloretal, câncer de intestino. Está comigo o Dr. Sagai, que é médico coloproctologista, cirurgião oncológico e também do aparelho digestivo, e também o Dr. Gustavo Kurashi, que é médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo. E influencer, né? Que ele está bem ativo nas redes sociais também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito das
as opções de tratamento disponíveis para o câncer coloretal e como é que elas variam de acordo com o estágio desse tipo de câncer? O Dr. Gustavo fala dos cânceres iniciais, que o Dr. Gustavo é especialista em tirar câncer inicial ou pré-câncer, né? E aí eu falo mais dos cânceres mais avançados. Como vocês quiserem dividir essa então questão a partir desde lesões benignas, né? Porque o pólipo ele começa como uma lesão benigna, que não é câncer, e conforme for passando o tempo, ele vai se modificando até se tornar um câncer. Certo. Então, desde lesões benignas até lesões malignas, mas de início precoce, ou seja, que estão superficiais ainda, que não estão profundas, que não está espalhado, não tem metástase, essas lesões são possíveis de fazer o tratamento minimamente invasivo, que a gente faz através da colonoscopia. Certo. E com alguns equipamentos a gente consegue fazer a dissecção e a ressecção dessas lesões, até com uma margem boa, prevenindo assim essa recidiva e a lesão ela evoluir, né? Então a gente consegue com lesões de 2 a gente já tirou lesões até de 10 centímetros que estavam superficiais, através da colonoscopia remover essas lesões, trazendo assim conforto para o paciente, porque ele não vai ter corte, não vai ter uma internação prolongada e uma recuperação mais rápida. Então, por isso que a gente comentou, né, que a colonoscopia ela é fantástica, porque ela vai do diagnóstico até o tratamento de lesões iniciais, precoce. Aí tem que ser feita uma avaliação com os novos aparelhos tecnológicos que são modernos, que tem uma imagem fantástica. A gente já consegue entender se essa lesão tem risco de ser profunda ou inicial. Fazendo o diagnóstico, a gente vai com técnicas bem específicas, removendo essas lesões, e curando muitas vezes os pacientes de um câncer e uma futura cirurgia. Okay. Mas se passou e a gente não conseguiu resolver por causa do tamanho, por causa da lesão ser mais profunda ou estar num lugar completamente difícil, aí a gente encaminha para a equipe da cirurgia. E aí o bicho pega, doutor Sagai. Então, os cânceres avançados, né, os cânceres precoces é tratamento colonoscópio, tá? Retirado. Os cânceres avançados tem uma classificação assim que o médico especialista usa, chamado TNM. Tá? O T é de tumor. Então, o que o Dr. Gustavo resolve é o T precoce, o in situ. Agora, o T1, ele já está saindo da mucosa e pegando a outra camada que chama submucosa ou a muscular. Então, é T1. Aí quando pega a muscular, é T2. E quando pega aquele véuzinho que cobre o intestino, chama serosa, é T3. E quando o tumor passa além do colo e pega outros órgãos vizinhos, é o T4. Então, todos os T1 ao T4 é cirúrgico e tem que retirar ela completamente. Mas para retirar esse T, tem que avaliar o N e o M. O N é nódulos, gânglios, linfonodos. Esses gânglios são chamados metástase linfonodal, que eles começam ali no tumor e ele vai invadindo os linfonodos mais distantes. Né? Então ele vai invadindo. Esses linfonodos, à medida que ele, em termos de número e tamanho, a gente reconhece se é um linfonodo maligno ou não. Porque nódulo linfático todo mundo tem, mas acima de 1 centímetro é tumor. Abaixo de meio centímetro não é tumor, é normal, todo mundo tem. E entre meio e 1 centímetro pode ser ou não. Então, os exames de imagem se tornam fundamental para avaliar também o T e o N. E o M é metástase sanguínea, que vai pelo sangue. Então, os tumores do intestino, elas costumam ir para o fígado. Certo. E tumor do reto costuma ir para o fígado e pulmão. A gente sabe que a drenagem de sangue do intestino vai para o fígado e do reto vai para o fígado e pulmão. Então, quando tem um tumor de reto, tem que avaliar o fígado e o pulmão. E do intestino, a maioria do fígado. Mas, normalmente, a gente examina o pulmão também, mas é raro no pulmão. Então, a estratégia cirúrgica depende do TNM. Quando é o T positivo e o N é positivo e o M é negativo, a cirurgia consegue tirar todo o tumor de uma vez só. E se o N tiver positivo, depois tem que complementar com a quimioterapia. Mas se for negativo, já está resolvido a doença, tá? Mas é uma doença curável.
Quando tem o M positivo, que é metástase no fígado, aí esse paciente vai ter que fazer 2 tratamentos. Vai ter que resolver o problema do intestino e resolver o problema do fígado. E se estrategicamente for possível retirar os nódulos do fígado, também é possível a cura dessa doença. Então, o câncer de intestino é muito curável quando se faz um tratamento com cirurgia, quimioterapia, né? E cirurgias múltiplas, né? No fígado e no intestino. Então, essa é a característica. Agora, no reto tem uma variação que tem a possibilidade de fazer a radioterapia quando o câncer está mais próximo do ânus, né? Então, se faz a radioterapia e, às vezes, a própria radioterapia já pode eliminar o câncer ou vai associar radioterapia, quimioterapia e cirurgias nos tumores avançados. Certo. Tá? O tumor T1, às vezes dá para fazer só a cirurgia, mas dali para frente se faz a radioterapia e a quimioterapia. É mais ou menos isso, a gente teria muitas coisas a acrescentar, mas são detalhes que talvez para o público não jamais partir para o cirurgião mesmo. E só para complementar bem rapidinho, Pois não. a cirurgia ela pode ser do modo tradicional, que é aberto por corte, por vídeo e por robô, né? Então tem mais isso que a gente poderia falar. A questão da cirurgia robótica, né? Que agora vocês entraram nessa área aí com tudo, né? Então, Soraya, a cirurgia intestinal, né? Não tem dúvida hoje que a cirurgia minimamente invasiva tem ganhando espaço e tem se mostrado mais vantagens sobre a cirurgia aberta, a cortada, porque evita o corte e a qualidade da cirurgia é o mesmo ou até melhor, porque a cirurgia laparoscópica se usa recursos de visão, de menos trauma, menos sangramento, ele é mais limpo, mais qualificado. E a cirurgia robótica veio acrescentar melhorar a cirurgia laparoscópica, porque na cirurgia robótica acrescentou tecnologias, software, computador, uma precisão, inteligência artificial. Então, veio e com certeza ela vai gradativamente substituir a laparoscópica com muita qualidade. Então, hoje a gente usa a cirurgia robótica nos casos mais difíceis, né? Nos casos mais complexos, ela tem uma vantagem enorme, mas ela pode ser usada em qualquer câncer do intestino, que ela vai igualar a qualidade da laparoscopia, e em casos difíceis, casos complexos, ela já está mostrando algumas vantagens em cima da laparoscopia. Então hoje a gente está assim, muito animado, estamos realizando muitas cirurgias robóticas, né? Nesses casos oncológicas, nesses casos difíceis. É interessante porque assim, é o coloproctologista, né, que é cirurgião, que é o cirurgião robótico também, que conhece a área, que conhece o órgão, que conhece tudo, né? Quer dizer, é um diferencial, querendo ou não, né? A gente tem que levar isso em conta também, né, Sagai? Uma coisa assim que o coloproctologista ele tem a preocupação de remover o câncer, mas como ele conhece do órgão, ele pensa em preservar a qualidade de vida. Porque o intestino não é só um órgão de eliminação, né? Ele é um órgão que se a pessoa estiver perdendo fezes, se a pessoa estiver com dificuldade de evacuar, se tiver dor para evacuar, a qualidade de vida da pessoa acaba, né? Ela completamente. Até se a gente deixar uma bolsinha divertidamente, muitas vezes a pessoa entra em depressão, porque o intestino, muda completamente, apesar do intestino ser tão assim mal falado, vamos dizer assim, ele é muito importante, né? E se ele não estiver funcionando bem... Mas eu acho que isso está mudando, né? Hoje a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Quer dizer, as discussões as pessoas precisam abrir a cabeça e entender isso. É uma coisa que eu gosto de falar, a questão da preservação, né? Dessas funções. Então, o mundo... Fala nisso, os coloproctologistas abrem um sorrisão, né? Não, o mundo tá assim, tão rápido e as pessoas hoje procuram não só curar, mas a pessoa quer ter uma vida saudável, quer trabalhar e quer ter uma vida como todo mundo. Ele quer conquistar isso. E a medicina hoje está trabalhando gigantescamente para cura da doença com menos sequela e com mais qualidade de vida.
E dentro da proctologia, você estava falando do nosso serviço, então a proctologia hoje, além da colonoscopia, cirurgia robótica, laparoscópica, tem assoalho pélvico, tem a fisiologia, tem eu falei que o reto é um órgão inteligente. A gente não pode, só porque tem um câncer no reto, tirar o reto e botar a bolsinha, como se isso fosse a cura e resolver o problema do paciente. Resolveu o câncer, mas será que a vida do paciente vai ser a mesma? Depois, né? Então, todo mundo vivendo mais tempo. Será que não tem jeito de tirar o câncer e preservar o reto, preservar a evacuação? E hoje, cada vez mais, tem maneira de fazer isso. Então, hoje a gente preserva muito o reto, faz cirurgias assim, individualizadas, especial para aquele tumor, para aquela pessoa. A gente avalia a função fisiológica, os músculos, a distância do tumor, os linfonodos, as metástases. E a cirurgia, assim, é uma maneira assim, muito técnica, muito elaborada, que você preserva os nervos, preserva muitas vezes a irrigação, né? Porque quando não tem irrigação, não tem sangue, as complicações cirúrgicas é evidente. Onde não tem sangue, não tem vida. Então, na cirurgia também tem que saber lidar com essa fisiologia, né, dos órgãos. Então, o proctologista avançado que se atualiza, ele vai se preocupar com todos esses detalhes e vai dar um tratamento extremamente qualificado. Extremamente humanizado, né? Quando você quer preservar o órgão, quando você quer preservar as funções, quando você pensa na qualidade de vida, no tempo de vida do paciente, isso é a medicina humanizada, né? Doutor Gustavo, vamos falar de um outro aspecto aqui, a gente está chegando no final do nosso podcast. Como é que deve ser o apoio psicológico e emocional oferecido ao paciente e também às famílias, né? Durante o diagnóstico e o tratamento do câncer coloretal? Eu acho que esse ponto é muito importante e a gente acaba muitas vezes esquecendo, né, desse lado do paciente. O diagnóstico normalmente é um impacto muito negativo, né, na cabeça do paciente. E a gente sabe que quanto menos esse paciente estiver empenhado, focado em resolver o problema dele, também a dificuldade vai vir para a gente. Então, essa questão de um apoio emocional, de uma não só uma palavra amiga, mas um apoio profissional na ajuda desse paciente, eu acho que faz total diferença no prognóstico, né? No resultado desses pacientes. Eu sempre conto a história de um pacientinho meu, que ele chegou lá e eu fiz o diagnóstico de câncer. E o dia que eu falei para ele, meu senhor, me desculpe, mas assim, o diagnóstico não é tão bom, tal, você está com câncer. Foi preparando. Fui com calma, fui falando, ele olhou para mim e falou assim, mas nenhum câncer vai me derrubar. E eu vou me curar e você tem certeza disso. Hoje faz mais ou menos 4, 5 anos. Ele fez todo o tratamento, ele está super bem. E era um câncer bem avançado. Agressivo. E até hoje ele fala para mim, fala assim, viu, doutor, eu tinha certeza que... Então esse apoio emocional que o paciente tem, a força de vontade que ele tem, uma causa que ele tem, isso faz total diferença. E se ele não tiver também, a gente tem que ser o suporte, né? A gente tem que dar o suporte para que esse paciente e os familiares apoiem nesse momento tão difícil, que a palavra em si ela é muito marcante, ela é muito forte. Então, acho que quando a gente fala câncer, o paciente já cai o mundo, né? Assusta. E eu acho que esse apoio, essa humanização... Já vem com todo o estereótipo de final de vida, né? Essa humanização acho que é fundamental nesse processo. Perfeito. E faz total diferença no resultado que a gente vai ter. Paciente não é só mais um número, né, doutor Sagai? Paciente é um ser humano, né? É uma vida, né? Por trás de cada indivíduo existe a sua realidade, né? A sua família, o seu trabalho, a sua inserção na sociedade, a sua importância social. Então, o médico, quando ele vai tratar uma pessoa, ele está tratando a pessoa e todo um processo que essa pessoa está, né? Então, essa pessoa pode afetar a família, uma empresa, uma sociedade, uma cidade, um país. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade social e tem que tentar tratar da melhor maneira possível para que a gente tenha o princípio fundamental do médico, que é restitutio ad integro. Tentar restituir às pessoas a sua integridade física, social, espiritual
né? E emocional. Integral. Integral. Uhum. Quando o que a gente não adianta recuperar a vida, mas deixar uma pessoa mutilada, deixar a pessoa socialmente alheia, né? Então, se a gente puder pegar essa pessoa, transformar essa pessoa com um problema de saúde, às vezes doença grave, como um câncer, e tirar essa doença e transformar essa pessoa num cidadão normal, esse é a nossa função e esse é o nosso objetivo e nós existimos para isso que nós estudamos, nós preparamos, preparamos a clínica, os funcionários, a estrutura, e a gente tem que ter um coração preparado para isso, para levar esperança, para levar energia, levar a cura para a pessoa. Então, não adianta a gente curar o físico e não curar a pessoa. E nessa parte, a gente agradece muito aos nossos colaboradores da clínica, que todos eles têm esse espírito humanizado, são pessoas assim com qualificação já nesse sentido, de levar o bem, levar as coisas boas às pessoas. Maravilha. Olha, nosso tempo terminou aqui. O doutor Gustavo tem um voo para pegar ainda, né? Mas eu quero agradecer muito a presença. Tem uma reunião, né? O senhor também tem uma reunião. Todos nós aqui temos alguma coisa para fazer, né? A gente não para. Tem umas pizzas que eu estou devendo para eles. Tem o Fernandinho e o Pedro que estão acompanhando a gente aqui também. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Em meio aí às atividades do dia. O valor humano, ele é composto de pessoas que sempre têm algo a acrescentar, né? Sejam histórias, sejam legados, sejam projetos. Soraya, olha o nome do valor humano. É, né? Verdade. Tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E vocês também estão deixando um legado aí não só de resolução de problemas, né? Como a medicina se propõe a fazer, né? Isso eu acho que é importante quem está nos ouvindo nesse momento, quem está nos vendo, ter isso muito claro. Não é só uma questão de resolução, mas de preservação também, né? De tudo que vocês falaram aí. Muito obrigada, tenham um ótimo fim de semana e uma boa viagem, e a gente se encontra aqui no Valor Humano para mais informações. Muito obrigado, Soraya, e olha, vamos prevenir o câncer coloretal, porque é uma doença prevalente, é curável, e se você não quer ter o câncer coloretal, também é possível, faça a sua prevenção. E se você tiver o câncer, procure um serviço especializado que você tem grandíssima chance de cura, e cura com qualidade. Ótimo recado. Doutor Gustavo? A prevenção não começa quando já temos a doença, né? Lembrar que a gente tem que começar muito antes. Cuidar do nosso estilo de vida, da qualidade da nossa alimentação, fazer exercício físico, ser feliz, curtir a nossa família, tudo começa aí a prevenção. O próximo passo, normalmente a gente já tem um problema. Então, se a gente começar a prevenir lá na base, tudo vai ficar melhor. Então, acho que esse é o meu recado, para que a gente seja mais leve, a gente cuide melhor da nossa alimentação, a gente não se preocupe tanto, que tudo começa por essa etapa da prevenção. Ótimas informações. Não retenha para você essas informações sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre prevenção do câncer coloretal. Envie o link dessa entrevista para amigos e familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas por tanta coisa boa, tanta informação boa que a gente colocou aqui no Valor Humano dessa semana. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e seja notificado de novos vídeos. Um grande abraço e bom fim de semana.